valentes! Bom dia a todas! Estamos aqui em mais uma live nessa semana da Mulher Valente. Que alegria ter você aqui. Seja muito bem-vinda a mais uma live onde eu vou compartilhar essa semana aí de muito conteúdo para você trabalhar esse autoconhecimento, identificar quais são os seus talentos, qual o seu propósito de vida e o mais importante, sair dessa paralisia e se colocar em movimento, ok? Então, muito bom, seja muito bem-vinda. Vou explicar novamente aqui qual que é o objetivo dessa semana do Mulher Valente, porque tem muita gente nova. E deixa eu me apresentar, né? Sempre tem gente nova aqui no nosso canal. Eu sou Adriana Valente, sou fundadora do Empreender Mulher, sou consultora de marketing e a minha missão, o meu desafio é incentivar você, mulher, a realmente desenvolver todos os seus talentos, tudo aquilo que você tem de melhor e construir um negócio com propósito. E é exatamente, e o mais importante, ser uma mulher valente. Então seja muito bem-vinda, você que já tá aqui, ó, aperta o botãozinho aí, esse triângulo que é o aviãozinho, clica aí e já chama mais amigas para que elas possam também participar. Se você conhece alguma mulher e fala, meu Deus, eu queria que essa mulher fosse uma mulher valente, então chama ela aqui também para a live para que nós possamos aí juntas aprendermos. E aprendermos mesmo, porque eu aqui compartilhando tudo aquilo que eu tenho, eu estou aprendendo também com você. Então nós estamos aprendendo juntas, certo? Então vamos lá, vou fazer uma recapitulação. Ontem foi o primeiro dia da Semana Mulher Valente e ontem nós falamos sobre a identificação do nosso Criador. E aí nós encerramos a live falando sobre domínio. Domínio, ou seja, você e eu, nós nascemos aqui com um único propósito, que é dominar essa terra. E como é esse domínio? Hoje nós vamos falar como vamos de fato conseguir fazer o domínio na terra, como que nós vamos efetivamente cumprir a nossa missão. Entendendo que somos únicas, individualmente, cada um com seu propósito, cada um com a sua missão, cada um com a sua identidade. Isso é muito importante. Eu jamais vou fazer aquilo que você deve fazer e você jamais vai conseguir fazer o que eu tenho que fazer aqui na Terra. Cada um com a sua história, cada um com seus talentos, cada um com seu jeito único. Então isso é o mais importante. Você que está chegando agora, já fala pra mim de qual cidade que você é, tá bom? Para que eu possa saber. Eu sei que tem pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo, e eu quero saber de onde que você é, para que eu possa aí entender, né? Porque nós estamos na internet e conseguimos alcançar tantas pessoas pelo mundo. Bom dia, Pati! Beijo, sempre aqui com a gente, né? Gratidão pelo carinho de sempre, viu, Pati? Então vamos lá, meninas, vamos direto ao assunto, né? Depois você pode ver e rever essas lives quantas vezes quiser. O pessoal aqui de São Paulo, capital, quem mais? Desejos curados, muito bom. Então vamos lá, meninas. Como eu falei, ontem foi o primeiro pilar, tá? A Carol de São Paulo. Nossa, gente, bastante gente de São Paulo, né? Camila de Minas Gerais, de Contagem. Muito bem, muito bom. Então, a Ana do Rio de Janeiro, freguesia, me chamo Cristiane, sou de Fortaleza, muito bom. Natália, São Caetano do Sul, São Paulo. Uau, muita gente, muito bacana, né? Então, vamos ao seguinte. Hoje nós vamos falar sobre, de fato, a identificar o quem nós somos, a nossa identidade. Ontem, né, esse fim de semana eu até fiz uma palestra muito bacana, falei sobre o triângulo, né, que é onde você encontra o seu propósito, que na primeira base você identifica quem é o seu criador, na segunda base é onde nós vamos falar hoje sobre identificar quem você é, e no terceiro tópico, que é o que nós vamos falar amanhã, que é exatamente você encontrar seu propósito de vida. Não adianta você encontrar o seu propósito, que é o que de fato você precisa fazer para ter a sua vida plena, a sua plenitude, se você não identificar quem você é. E eu falo isso, gente, com propriedade, porque quando nós estamos nessa busca de identificar o que o nosso propósito, fazer algo que esteja alinhado com o que nós queremos, a gente só olha assim, o que precisa ser feito, o que precisa ser feito, e vamos fazer. E aí, de repente, você começa a fazer coisas, não que seja ruim, coisas que não estão alinhadas com a sua identidade, né? E eu tenho casos, assim, de alunas minhas que viveram uma vida inteira trabalhando numa área que não faz sentido para ela. E, de repente,
ela conseguiu entender o propósito de vida real dela, ela conseguiu fazer a mudança, a transição e hoje vive realmente uma realização. E quando eu falo uma realização, isso não está ligado, ele é só uma consequência, tá? Dinheiro, ele é só um resultado daquilo que você faz muito bem feito, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre o quê? Sobre quem nós somos, o que nós somos, o primeiro passo que eu falo sobre para identificar o que nós somos é entender o quê? É a aceitação, é aceitar que nós somos criaturas de Deus, né? Que nós somos criados por Deus para fazer algo, que é o que eu falei ontem sobre dominar. E o que significa essa aceitação? É você entender que você é única, não fazer as comparações. Cada ser humano Deus criou de uma forma, com uma personalidade. Vamos falar nós como mães, tá? Se você é mãe, quem é mãe aqui, comenta aqui, eu. Você como mãe, que tem mais de um filho, no caso eu só tenho um filho de 5 anos, então eu não consigo fazer comparações, mas eu vejo tenho muitas amigas que têm mais de um filho, e a gente olha assim, teve a mesma criação, é o mesmo pai, a mesma mãe, mora na mesma casa, ouve as mesmas coisas, come as mesmas coisas, e cada um é de um jeito. Como que lidar com isso? Se você já vê essa diferença na sua casa, olha só, nós mesmo com a mesma criação, cada um tem um jeito. Cada um mesmo com a mesma criação, é de uma forma. Agora vamos pegar você que tem mais de um irmão, né? Você que tem irmãos. Eu também, gente, eu tô na fila do único, né? Eu sou filha única e tenho um filho único, né? Por enquanto. Mas enfim, eu, por exemplo, eu não tenho parâmetro de comparação, porque eu não tive irmãos, que eu vou comparar as pessoas que moravam no mesmo bairro que eu, tá? Então vou pegar uma comparação assim. Imagine agora, não só seus irmãos, pense agora seus amigos de infância, as pessoas que estudaram com você, que moraram na mesma rua, no mesmo bairro, mais ou menos às vezes na mesma classe social. Cada um, hoje, imagine, os anos se passaram, cada um teve uma história, se formaram em lugares diferentes, formações diferentes, alguns nem conseguiram concluir o curso, algumas, né, como aconteceu no meu caso, muitas amigas minhas da época de colegial, engravidaram cedo, casaram cedo, não tiveram eu não digo nem oportunidade, né, não optaram, porque oportunidade todos nós temos e oportunidade nós criamos, isso é o mais importante. Então, por que eu tô te falando tudo isso? Parece que é óbvio falar, mas o óbvio precisa ser dito, né? Ó, o pessoal tá falando, eu tenho 5 irmãos, todos de um jeito, né? Cada um de uma forma, porque cada um tem sua história, cada um tem suas experiências, cada um tem sua identidade. O que eu tô falando pra você, talvez você tenha ouvido isso por diversas vezes. Eu ouço isso sempre, mas presta atenção que aí você vai entender onde eu quero chegar. Quando você tem essa aceitação que você é único, você para de se comparar com os outros. Você para de comparar com a história do outro, com a classe social do outro, com o que o outro tem, aquilo que você acha que ele tem melhor ou menor. Cara, uma aceitação que você é única é o mais importante. É aceitar mesmo, não é entender, porque isso a gente entende, a gente, é verdade, eu tenho minha identidade única, o que eu tenho, muitas pessoas falam isso, né? Parece batidinha, mas é uma realidade, mas é a aceitação. Você precisa aceitar. O aceitar e falar, não, eu sou única e agora eu estou disposta a viver o que eu fui criada para fazer. Esse é o primeiro ponto, a aceitação de você é única. Perfeito, entendi isso. Ok, muitas vezes você vai tentar viver um processo. Às vezes o que eu tô falando para você vai demorar um pouco para você aceitar. Você pode entender, você tem um conhecimento, mas quando você aceita, muda a chave e te abre para seguir os próximos passos, ok? Entendi da minha aceitação? Eu sigo pro próximo passo, que é o quê? Ter domínio sobre a minha pessoa. Quando eu aceito que eu sou falha, que eu tenho minhas limitações, que eu tenho meus talentos, que eu tenho meus pontos fortes, meus pontos fracos, eu vou fazer o quê? Domínio sobre quem eu sou, principalmente nos pontos fracos. Por quê? Nós não somos perfeitos. Pensa agora você, pense nesse momento uma qualidade que você tem, que você fala, nossa, eu sou muito boa nessa área
da minha vida, e não importa se é profissional ou pessoal. Eu, por exemplo, vou falar de mim, tá? Uma grande qualidade que eu tenho é a comunicação. Eu amo falar, eu amo me comunicar, então assim, eu não sou uma pessoa tímida, então esse meu jeito espontâneo de ser é algo muito forte pra mim, é um potencial que eu admiro muito na minha pessoa. E, enfim, tem tantos outros. E isso me dá grandes oportunidades, né? Eu consigo superar mais fácil o medo, eu consigo me expor melhor, eu consigo me comunicar melhor, seja num vídeo, numa conversa, num network. Então, isso é uma coisa que desde criança eu sempre fui assim. Né? As reclamações que meus pais tinham na escola sempre era: ai, a Adriana fala demais, ela é uma excelente aluna, faz toda a lição, mas ela fala demais, ela termina a lição logo para ficar conversando com as amigas. Então isso sempre foi um potencial. Agora vamos imaginar que isso é a minha identidade, está dentro do meu DNA. E aí o que acontece? Não adianta eu querer ser diferente, por mais que eu tente. Se eu tentar de verdade ser diferente, ser uma pessoa tímida, eu vou morrer, porque eu não nasci para ser quieta, para ficar quietinha, para ficar só observando. E eu admiro pessoas que são assim, certo? De repente, se eu tivesse um irmão, poderia ser dessa forma. Então, por que eu tô te dizendo isso? Quando você consegue ter esse domínio sobre você, do que você é, então o que eu fiz? Eu comecei a dominar essa forma que eu sou. Então, por exemplo, essa maneira, esse ponto forte, né, que é a comunicação, eu preciso dominar, porque em alguns momentos, em alguns lugares, não é apropriado. E em outros lugares, sim. Então, quando eu consigo dominar esse meu potencial da melhor forma e nos lugares certos e corretos, eu consigo dar o meu melhor. Você percebe isso? Só para você ter noção, por ter toda essa comunicação, eu acabo me expressando e falando muito rápido. Então, eu tenho que ter esse domínio de busquei, estudo a todo tempo sobre essa comunicação para que eu possa falar da maneira correta, pontual, não ser redundante, assim por diante. O que eu quero dizer isso para a sua vida nesse momento? Muitas vezes, aquilo que parece ser um ponto negativo para você, vai ser algo que vai realmente te levar aos objetivos que você tanto quer. Então, nesse momento, eu gostaria que você pensasse agora em algo que descreve, algo que você ama ser do jeito que você é. Comenta aqui, eu quero que você comente qual é a sua, talvez seja a sua personalidade, talvez seja alguma habilidade em algo que você faz. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre talentos e dons. Mas eu quero que você escreva aqui nesse momento o que você considera, ou de repente você nem se acha tão boa nessa área, mas as pessoas falam muito bem de você em algum aspecto da sua vida. Um ponto positivo para você. Comenta aqui, algo que tem dentro de você, é algo que está dentro da sua personalidade. Eu quero que você pontue aí, comenta aí. Por que eu estou falando isso? Porque quando você consegue enxergar esse ponto positivo, é a hora que de fato você consegue ter a sua aceitação. E essa aceitação, talvez o que eu estou compartilhando aqui com você, não vai ser de uma hora para outra que você vai falar: uau, agora eu sei, me identifiquei isso. É um processo. E nós estamos falando aqui sobre autoconhecimento, né? A Ateliê do Bem tá falando assim: olha isso, gente, eu falei para você pontuar um ponto positivo e a Ateliê já tá falando: eu tenho vergonha de me expor. Olha isso. E, gente, presta atenção, a vergonha de se expor, na verdade, nada mais é do que você tem o medo da crítica. Tá? Por exemplo, eu tô aqui me expondo, eu estou aqui compartilhando o meu conteúdo, a minha verdade, aquilo que eu acredito, né? E aquilo que eu sei que pra mim fez sentido e eu quero compartilhar com você. Algumas pessoas, e eu tô me expondo, algumas pessoas podem falar: não tá legal. Algumas pessoas podem falar: uau, que maravilhoso. Cada um vai ter uma percepção, mas independente de qualquer coisa, eu estou compartilhando aqui a minha verdade. A Ateliê é a Elga. Muito bem, Elga. Então, olha só, Elga, como que tá essa questão da sua identidade? Eu pedi para você compartilhar aqui algo que é muito bom em você e você compartilhou algo que você considera negativo. Por quê? Nós só observamos o que há de ruim. A gente só enxerga o que há de ruim. Não é verdade? Então, assim, gente, prestem atenção. A gente precisa olhar, quando a gente enxerga as nossas coisas boas que estão acontecendo na nossa vida, a gente vai potencializar ela. E quando a gente potencializa, as coisas que são pontos fracos, eles começam a diminuir.
E muitas vezes a gente fala, a gente tem que desenvolver os nossos pontos fracos. Não, nós temos que potencializar os nossos pontos fortes e minimizar os pontos fracos. Por quê? Até esses pontos fracos, eles podem, em alguns momentos da vida, eles podem ser bons. Você entende? Então, por exemplo, a Ana tá falando que ela é muito comunicativa, muito bom. A Ali tá falando que ela é muito organizada. Gente, organização, ela é tudo, né? A Roita tá falando que ela tem muita responsabilidade. Esse é um ponto positivo dela. Gosto de conversar e ouvir a história de cada um e eu sou empática, não julgo. Olha que legal. Patrícia, ela é uma ótima ouvinte, é uma pessoa que tem empatia. Então, ok, identifiquei, né? Como eu falei, o primeiro passo é você ter essa questão da aceitação, de identificar que você é única. Isso é um próximo. Aceitar quem você é, mesmo com toda a sua história, com a sua infância, tudo. Identifiquei o segundo passo, identifico o quê? Os meus pontos fortes, o que eu tenho de melhor, aquilo que eu nasci. Eu não precisei fazer curso para aprender, eu não precisei alguém me falar, eu sou aquilo que sou, certo? Quando você tem essa identificação de sua existência, daquilo que você tem de melhor, você parte para o terceiro que eu quero compartilhar com você, que é agora, nós vamos identificar os nossos talentos e os nossos dons. O que significa talentos e dons? Certo? Primeira coisa que a gente tem que identificar, o talento é aquilo que você já nasce com ele, né? Você não precisou estudar para desenvolver, igual no meu caso, comunicação. Obviamente, ao longo desses anos que eu tenho trabalhado com empreendedorismo, eu tenho desenvolvido, feito cursos, vejo muitos conteúdos falando sobre comunicação para que eu possa conseguir me expressar de uma maneira mais clara, objetiva, com técnicas, ok? Então, mas independente disso, eu já tinha essa habilidade, esse talento que Deus me deu, né? Algo que Deus ele já me criou com esse DNA, uma pessoa persistente, uma pessoa realmente, eu brinco que eu sou sem vergonha, né? Que não tenho medo de ir em busca dos meus objetivos, desde pequena, desde sempre eu fui assim. Semana passada foi até interessante que eu participei de um treinamento, de uma mentoria que foi do Mulher Brilhante, e assim, teve uma dinâmica que remeteu à infância, né? Que foi de uma bola. Todas as participantes receberam uma bexiga, na verdade. E aí a dinâmica é, quem ficar até o final vai ganhar um prêmio. Quem ficar com a bexiga até o final. E de repente, a mentora, a Kenny, ela começou a estourar as bexigas. E um começou a outro. Tinha mais ou menos umas 23 mulheres. Gente, e olhem só, isso eu preciso contar. Não estava no script, mas eu preciso contar pra vocês. Olhem isso. Quando ela fez essa dinâmica, na hora, né? O que você faz? Você quer salvar a sua bola. E naquele momento eu comecei só a observar. Eu falei, eu vou ganhar esse jogo. Ninguém vai estourar minha bexiga, disso eu tenho certeza. E deixei elas. E uma estourando a outra. Quando eu vi que tinham, sei lá, umas 5 apenas com as bexigas, falei, agora eu vou fazer a minha estratégia. E comecei a fazer todo aquele jogo. E concluiu que acabaram-se 3 pessoas, que foi eu, a Kênia e mais uma outra. Pessoa que estava escondida. Inclusive, ela tava aqui, apareceu aqui, a Isabel. E aí, olhei pra Kênia e falei, vamos lá, Kênia. Só que o que acontece? Na hora que a Kênia foi pegar ela, a Kênia distraiu a bexiga dela e eu fui lá e estourei. Resumindo, ficou eu e Isabel na briga ali e tal. Eu consegui estourar e eu fiquei com a bexiga. E aí surpreendeu lá uma que apareceu, tô com a bexiga também. Mas resumindo a história, aí foi uma loucura, gente. Aí eu comecei a correr atrás da mulher, e eu caí, me estrambelhei, foi aquela loucura. E eu brinquei, e eu falei assim, eu estou no jogo pra ganhar. E aquilo foi muito interessante, que me fez refletir muito, né? Eu sei que teve todo um objetivo, por quê? Eu sou daquela forma, eu sou uma pessoa muito assim, que quando eu entro no jogo, eu entro pra ganhar, não é tipo em segundo lugar, eu entro pra ganhar. A Isabel, competitiva na última, pois é, eu fiquei toda roxa, Isabel, mas valeu, né, que até eu fiquei o outro dia, dormi com a bexiga, foi uma beleza, eu não vou entrar aqui nessas histórias, mas o que eu tô falando pra você? Naquele momento, me deu um despertar do quê? Cara, como eu sou competitiva, eu não jogo pra brincar, mesmo que seja uma brincadeira, né, Isabel? Sobrou eu e a Isabel, né, praticamente. A outra moça eu não conto porque ela ficou escondendo a bexiga, então pra mim ali não é um jogo, o jogo tem que ser na realidade, tanto é que ela perdeu a bexiga. Mas assim, eu e a Isabel ficamos por último, a Isabel, qual foi a estratégia? Proteger a bexiga dela. E eu protegi a minha até um ponto, quando eu cheguei que vi que tinha várias pessoas, eu tive que jogar. Adriana, o que quer dizer isso aí que você tá falando? Cara, ali me deu umas reflexões que eu falei, meu Deus, olha isso, de infância, eu sempre nunca entrei no jogo, nada. Cara,
Mas eu levava cada bola, por quê? Eu sempre fui assim, determinada, eu sempre entrei pra jogar e jogar pra ganhar, não era pra competir, é pra ganhar. Entende? E aí eu quero te despertar. Quem é que me ensinou a ser assim? Ninguém me ensinou, eu já nasci com esse talento. Deus me deu isso. Pra quê? Pra que hoje, nesse momento que eu estou vivendo, é algo que me desperta. E quando eu faço algo, tem hora que eu falo, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero chegar, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. Então, parece que não, eu quero que, talvez o que eu esteja falando aqui pra você, venha te remeter e te lembrar a sua infância. O que você fazia quando você era criança, né? E eu tô dizendo, a gente já vai chegar na questão de cursos, porque quando você participa de treinamentos, de autoconhecimento, quando você participa de dinâmicas como essa que foi feita, entre outras coisas, você começa a trabalhar o quê? O autoconhecimento, você começa a se descobrir, né? Que a gente já vai entrar nessa parte. Então, o terceiro tópico que eu quero dizer hoje é exatamente isso, identificar os seus dons e talentos, algo que só é seu, certo? E agora o quarto passo que eu quero falar é o quê? É você soltar e se libertar das coisas que são ruins. Por exemplo, as meninas que comentaram aqui. Ah, porque eu tenho medo. Ah, porque eu tenho isso. Ah, porque eu tenho aquilo. Todos isso. Porque assim, você não nasceu com medo. Você não nasceu com traumas. Você nasceu totalmente motivada. Tanto é motivada que quando você estava deitada, quando você começou a perceber que você tinha movimentos, você quis levantar, você quis andar, né? Então, eu imagino que todas vocês andem aqui. Então, assim, ninguém virou pra você e falou assim, cuidado, porque você vai cair. Até os nossos pais falaram isso, né? Quando nós éramos crianças, com certeza, a gente não vai lembrar, mas a gente tem a nossa história, quando a gente tentou andar. Será que foi, um bebezinho, ele levantou e saiu andando? Não. Você deve ter caído muito, você deve ter batido muito, você deve ter caído, levantado várias vezes, deve ter acontecido situações diversas na sua vida e hoje você está aqui. Quando você tentou, quando você estava na escola aprendendo a ler e escrever, você não sabia, mas você tentou. Alguns tiveram mais dificuldade, outros tiveram menos e assim por diante. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. E aí você teve toda a sua história. Eu tive uma infância de uma forma, eu tive uma infância com muito amor, porém com muita escassez financeira. Morava sempre em bairros, né, periféricos e assim por diante. Mas tudo isso me motivou a chegar onde eu estou. Talvez você tenha vivido uma infância diferente, teve de tudo, foi muito mimado, teve muitas cicatrizes ruins da sua vida e isso começou a formar hoje o adulto que você é. Cada um com a sua história. E aí, você tem sua bagagem, eu tenho a minha. O que a gente precisa fazer? Tudo aquilo que pesa, a gente precisa soltar. Mas como soltar? O nosso, muitas vezes, a gente não consegue fazer isso de uma maneira tão prática, tão rápida. Nós vamos precisar o quê? De pessoas, de profissionais que vão te ajudar. E esses profissionais, muitas vezes é um mentor, algumas vezes são um coaching, às vezes vai ser um psicólogo, às vezes vai ser um psiquiatra. Serão profissionais capacitados que estudaram, que têm habilidades técnicas e profissionais que vão te ajudar nessa jornada. Eu falo isso por quê? Porque eu já vivi e já faço muito esses compartilhamentos. Vou dar uma pausa aqui rapidinho. Eu queria que você compartilhasse. Eu queria que você compartilhasse aqui agora essa live. Falo pausa assim no assunto, tá? Nesse triângulozinho aqui embaixo, clica nele, compartilha, chama mais pessoas. Tô vendo que a live tá subindo. Se faz sentido tudo que eu tô falando pra você, eu queria que você compartilhasse, tá? Fala pra mim aqui de 0 a 10, o quanto tudo que eu estou compartilhando aqui com você faz sentido. Quanto isso faz sentido pra sua vida, o quanto isso realmente está tocando o seu coração, tá? E olha, né? Não vou perder a ordem. E falando sobre essa questão de você realmente se libertar de tudo aquilo que não faz sentido pra você, o que eu quero compartilhar é o quê? Que agora o próximo passo é a maneira que você enxerga e se posiciona. E eu queria que aproveita aí e convida as suas mulheres valentes, as suas amigas mulheres valentes para participar. Essa é a semana do Mulher Valente, vai ser uma semana inteira de conteúdo. Ontem nós falamos sobre identificação realmente do seu criador. Segundo tópico, identificar realmente quem você é. E aqui eu tô fazendo uma introdução muito rápida, né? Eu queria me aprofundar
melhor nesses tópicos, mas o nosso tempo é mais limitado. Olha só, eu perguntei aqui o que faz sentido pra você, o pessoal tá falando aqui 10. Gente, eu vou precisar tirar essa blusa, tô com muito calor. Porque aqui tá fechado, então é uma beleza, né? Mas vamos lá. Então, assim, gente, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Quando você identifica tudo isso, quando você identifica que você tem seus dons e talentos, você identifica os pontos negativos, né? Que você vai precisar melhorar e alguns você vai precisar excluir da sua vida. E para você soltar esses pesos, para você seguir, para você levantar, para você sair dessa paralisia que talvez você esteja vivendo nesse momento, porque eu vivi assim. E assim, até vou rapidinho explicar um pouquinho para vocês como que foi essa minha paralisia, né? Eu compartilhei com vocês que nasce uma nova mulher. E eu vou te dizer o porquê nasce essa nova mulher. Quando eu, né, fiz essa minha mudança, porque eu queria mudar de apartamento, pegar um apartamento maior, mudar de escritório, fazer uma radical. Eu senti essa necessidade de mudança, né? E com essa mudança, acabei mudando de cidade, né? Eu morava em São Paulo, da Zona Norte, e vim aqui para Barueri. Tô aqui do ladinho de Alphaville. E o que acontece? É uma cidade nova, tive que mudar meu filho de escola, uma nova rotina maravilhosa, de exatamente como eu gostaria. E isso me fez o quê? Me conectar com outras pessoas também, outros profissionais, ter novas oportunidades, novos horizontes. E quando eu identifiquei essa nova terra, é aonde que me deu essa trava, e eu quero ler um versículo que faz todo o sentido que eu vou falar pra você agora, que ele tá no livro de Números. Olha só, eu tô falando de livros aqui, tá? E esse livro está na Bíblia, tá bom? Então assim, as pessoas falam, mas você vai pregar? Gente, a Bíblia é meu manual de instruções da vida, né? Da mesma maneira que eu tenho vários outros livros que eu estudo e pra mim faz todo sentido. Independente da sua religião, pra mim, a Bíblia, ela é meu manual, tá? Então eu vou ler aqui pra vocês da história de Números, capítulo 13, versículo 30. E aí tem a história, né? Porque isso é histórico, gente. A história de Moisés. Todo mundo conhece, tem até filme sobre a história de Moisés, que justamente, para quem não sabe, né? Moisés foi lá, o povo do Egito, que levaram para Canaã. E aí tem toda uma história, que eles ficaram 40 anos lá no deserto, Deus mandava o maná e assim por diante. Por quê? Deus ele tirou ele de uma situação para um lugar melhor. Porém, as pessoas tinham uma mente tão cauterizada, tão limitada de escassez, que eles, quando saíram dali, da escravidão, eles falaram, e agora? E começaram a remar. E o que seria 40 dias para eles chegarem até a cidade, que seria a cidade maravilhosa, eles levaram 40 anos. E aí, olha só o que aconteceu quando eles chegaram lá. Aí, o que aconteceu? Moisés virou e falou assim, ó, vai lá, já identificamos a cidade, já vimos, é lá que nós vamos explorar e vamos com tudo. Só que ele fez uma coisa muito importante, que ele fez o quê? Um planejamento. Vamos analisar, vamos estudar o mercado, como é que é? E aí ele mandou Caleb, né? Ele mandou Caleb e ele fez o seguinte, aí o povo, ó, do Números 13 e 30, capítulo 13, versículo 30. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Eita, povo reclama, parece nós, né? Mas Caleb o fez calar e disse, vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele, o que significa? Caleb, ele tinha ido com outros soldados também. Porém, Caleb, ele deu uma posição positiva. Olha, vamos dominar isso daí. Tem muito gigante lá, mas nós temos uma promessa. Nós temos uma meta e nós vamos chegar lá. Porém, os outros falaram assim, ó. Porém, não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Olha isso, gente. Caleb, ele desde sempre, ele ouviu dos pais dele, ó, Deus nos tirou do deserto, de uma situação ruim, e ele vai nos dar um lugar maravilhoso para explorarmos. Então ele já sabia que ele nasceu para aquilo, ele nasceu para dominar a terra, né? Ele nasceu para explorar, ele sabia que ele tinha uma missão, e uma hora essa missão ela ia acontecer. E da mesma maneira que ele ouviu, todos os outros que estavam ali naquela cidade, junto com Moisés, eles ouviram, eles cresceram ouvindo aquilo por 40 anos. Eles tinham uma missão que era dominar, eles tinham uma conquista, eles tinham uma meta. E aí quando chegou a hora de explorar, de fazer acontecer, o que acontece? Foi Caleb e foi outros soldados. Caleb, ele teve uma visão do quê? Positiva.
Ele não olhou para as limitações dele, porque ele era humano, ele era menor, ele lá tinham, né, a Bíblia relata aqui que eram homens gigantes que tinham lá, homens de grandes estaturas, homens de altos conhecimentos, né? Vamos trazer para os dias de hoje, pessoas com mais recursos, com mais dinheiro, com mais status e etc e tal. E ele não olhou para o que eles tinham de melhor, né? Para o que eles tinham aos olhos dele de maior. Mas ele olhou para que a promessa, aquilo que Deus ele falou, eu te darei a terra. Então eu hoje, nesse momento, eu quero trazer a lembrança na sua vida, aquilo que nós lemos ontem. O que Deus ele te prometeu, né? O que Deus ele prometeu para você? Olha, vai lá e domina a terra. Eu te criei para dominar. Eu te criei para frutificar. E por que você tá com medo? Por que você tá olhando só pro seu tamanho? Se eu fosse olhar só para o meu tamanho, eu não estaria aqui hoje. Quando eu iniciei o meu projeto, quando eu comecei a fazer vídeos, eu não era ninguém. Ninguém. Tipo assim, ninguém no sentido de não era conhecido, eu sabia os meus valores. E eu tive que trabalhar muito isso, porque eu tinha também esse sentimento de inferioridade, porque os outros... E muitas vezes, às vezes eu estou em uma situação e eu falo, poxa vida, eu queria ter mais recursos para fazer X coisa, Y. E aí, eu começo a fazer o quê quando eu falo nessa fala? Só olho aquilo que eu não tenho. E tudo aquilo que eu tenho, e tudo aquilo que eu já faço. Talvez eu não esteja fazendo exatamente tudo, mas eu estou em movimento. E por que eu trouxe essa mensagem aqui pra vocês, essa história, essa reflexão? E assim, depois se você quiser, você pode ler a história que Caleb foi lá, dominou aquele lugar e ganhou, né? Depois você pode ver a história, eu não vou me aprofundar aqui, senão vai virar uma pregação, né, gente? Não que seja ruim, porque eu vou amar. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? É o olhar, é a visão. Olhem isso, prestem atenção, a reflexão do que eu quero trazer. A cidade era a mesma, as pessoas eram as mesmas. Caleb foi com mais outras pessoas, pois Caleb, ele teve uma visão positiva. Vamos lá e vamos fazer acontecer. Nós vamos lá, eles são mais fortes, mas nós temos a promessa. Nós temos a promessa que nós iríamos dominar. Então eu vou confiar nisso, eu vou confiar naquele que me criou, porque Deus ele me criou. E se ele falou que eu ia conseguir, eu vou conseguir, ponto final. Não importa os recursos que eu tenho, não importa as limitações que eu tenho, mas Deus me deu aquela cidade e é isso que eu vou conseguir e é isso que eu vou explorar, ponto. Os outros, eles olharam só o quê? Para os pontos negativos, né? Os outros soldados olharam, não, mas porque são grandes, porque vão esmagar a gente, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, não tem oportunidade. Porque porque já tem muita gente vendendo isso, porque tem muita gente vendendo aquilo, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e aquelas desculpas que nós só inventamos, né? Algumas coisas faz sentido e outras não. Eu estou disposta a viver o sobrenatural, porque o natural muita gente já vive. Olha que interessante. Eu quero te convidar nesse momento a viver o sobrenatural dessa terra. Humanamente falando, Caleb, ele jamais iria conseguir ganhar essa luta, porque de fato os homens eram maiores, os homens talvez tinham muito mais recursos, mas eles não tinham o principal, que era a última palavra de Deus. Então, nesse momento eu quero te refletir aqui, a te trazer em mente tudo aquilo que Deus ele já prometeu para você, que você veio para dominar. Só que tem uma outra questão aqui muito importante. Talvez algumas coisas não estão fluindo na sua vida, sabe por quê? Porque você está querendo dominar aquilo que não é seu. Quando você tem a convicção que aquilo é seu, você pode ir com tudo. Você busque porque as coisas vão acontecer. Só que muitas vezes a gente olha para o nosso vizinho, olha para o que o outro está explorando. Aquilo que Deus ele deu para ele dominar, ele está dominando, ele está fazendo melhor. E aí você olha e fala assim, eu vou fazer também. Eu vou fazer isso também. E aí você esquece de olhar para você, para aquilo que Deus te chamou para fazer, que é onde eu falei, olha os seus talentos, olha aquilo que está dentro de você, aquilo que o seu coração grita. E aí talvez você esteja falando assim, mas eu não sei o que eu faço, eu tô perdida, como é que é? Na verdade, o estar perdida, e agora eu vou falar da minha experiência. Quando eu me encontrei nessa situação e eu vi um mercado gigante para explorar, não só aqui na minha cidade, mas vendo outras oportunidades,
o que aconteceu? Me gerou o quê? Um medo do novo. E esse medo do novo é o quê? Foi que hoje eu consigo ter esse entendimento. É ansiedade do futuro. E é uma ansiedade misturada com medo. E aí eu comecei a pensar, eu poderia fazer isso. E aí eu comecei a sentir uma angústia. Sabe por quê? Porque a maneira que eu estava planejando na minha mente fazer não estava alinhada com o que o meu coração realmente, que era o meu propósito de vida. E quando eu falo assim pra você, talvez você fale, nossa, mas como é isso? Eram pequenas coisas, como por exemplo o que eu tô fazendo aqui agora pra vocês. Antes, eu tinha muitas cauterizações, não cauterização, talvez paradigmas de, vou fazer a leitura de uma palavra dentro de uma palestra de empreendedorismo. Essa é minha verdade. Essa sou eu. Adriana Valente é uma mulher cristã, acima de tudo, apaixonada por Deus. E não faz sentido nenhum eu falar as coisas pra você, você ser uma mulher bem-sucedida nos seus negócios, se você não tiver o princípio, que é intimidade com Deus. E quando eu falo intimidade, não está relacionada a religião, até porque eu sou zero religião, não gosto de pessoas religiosas de verdade, não gosto, amo, né, porque é meu irmão em Cristo, mas eu não gosto desse posicionamento de religiosidade, até porque quando Jesus veio ao mundo, ele não promoveu nenhuma religião. Então, o que eu quero te apresentar aqui nesse momento é esse Deus que realmente fez toda a diferença na minha vida e faz, que ele é o princípio de tudo. E quando a gente tem essa intimidade, essa conexão com ele, as outras coisas da nossa vida fluem. E eu tenho participado de muitos eventos e eu tenho visto essa diferença. Eu vejo muitas mulheres muito bem-sucedidas financeiramente, só que elas estão totalmente frustradas, com a autoestima muito baixa, enfim, tudo que elas são pessoas assim que têm muitos recursos, mas elas estão pobres de produtividade, porque elas não estão fazendo, olhem isso, guardem isso, elas não estão fazendo aquilo que elas nasceram para fazer, que elas nasceram para ser. Vocês entendem? Então, mulher valente, se você nesse momento agora, você está sentindo uma inquietude, que você precisava fazer algo que você não sabe muito bem como é que você precisa fazer, essa inquietude é o que Deus ele quer que você faça. É esse porquê que Deus ele quer que você desenvolva. Nessa semana aparecem mulheres incríveis, mulheres realmente que têm recursos financeiros, mas elas querem se sentir felizes, elas querem se sentir realmente úteis na vida de outras pessoas. E tem projetos incríveis de negócios, projetos de vidas. Então é isso que eu quero agora, nesse momento, ativar na sua vida. Esse seu porquê, aquilo que você nasceu para fazer e ser, independente do que os outros dizem. Então agora eu quero te convidar a apertar o botão mute do ambiente externo, do que todas as pessoas estão fazendo. Esquece nesse momento os seus concorrentes, esquece tudo que existe. O que você faria hoje? O que seria o seu cenário perfeito? Como que você falaria? Como que você faria? Como que você iria se expor? Qual seria o cenário? Esquecendo tudo que vão falar, todos os seus medos, todas as suas ansiedades, tudo. Exclui toda a parte negativa dos seus pensamentos e olha só para os lados positivos, tá? E eu não tô falando aqui palavras motivadoras, é lógico que não é só essa palavra que eu vou te falar e de repente você não. Existe um processo de autoconhecimento, muitas dessas travas você vai ter que trabalhar no autoconhecimento, fazer alguns cursos, fazer treinamentos para isso, com coach, enfim, entre outros processos. Inclusive agora para novembro tá no meu planejamento fazer um outro treinamento de autoconhecimento. Por quê? A cada etapa indo na minha vida, eu preciso me conhecer mais. Existem muitas limitações ainda na minha vida que eu preciso superar. E isso eu supero como? Primeiro, olho o que eu preciso realmente. Olha, esse meu sentimento eu não tô no momento no racional, ele está no meu emocional. Eu preciso destravar isso, eu preciso entender, ter o conhecimento profissional e eu preciso de profissionais capacitados para me ajudar nesse processo. Quando eu tenho essa consciência que eu preciso trabalhar o autoconhecimento, é a hora que eu vou evoluindo. E isso é um processo constante. E é nesse processo constante que eu quero te desafiar. Certo? Faz sentido pra você o que eu tô falando? Fala pra mim aqui, quem precisa quebrar portas? Quem precisa quebrar barreiras? Adriana, tudo que você falou agora fez sentido pra mim. Eu entendi que realmente o que eu preciso fazer, eu não tô fazendo aquilo que o meu coração grita pra fazer. E eu preciso quebrar essas barreiras.
Fala pra mim, comenta aqui se faz sentido isso pra você. Eu quero que você me diga. Quem aqui tem portas que precisam ser quebradas, que precisam realmente aí ser superadas, medos, traumas, talvez traumas da infância, coisas terríveis que você viveu, talvez com seus familiares, não sei, né, alguma coisa. E eu tenho percebido muito, mulheres, que, assim, tem muitas mulheres que às vezes passaram por situações muito difíceis, às vezes abusos. Isso, parece que não, mas assim, traz sequelas terríveis. Às vezes a falta de perdão, né, falando do treinamento que eu passei, eu tive um trabalho de autoconhecimento que me veio a reflexão assim, qual que era o meu maior motivador de chegar onde eu queria? Os meus pais, né? Os meus pais sempre foram os maiores incentivadores e tudo que eu penso de futuro para poder chegar, eu sempre imagino assim eles vibrando comigo e esse é o meu maior motivador, né? Ó, o pessoal falando. Fala aqui, mulheres valentes. Mulheres valentes, olha só. Eu tô super feliz que vocês estão aqui. Eu tô super feliz que você está se permitindo ou me ouvindo aqui, ó, mais de 45 minutos. Ó, o pessoal falando que faz sentido. E olha, continue aqui, porque essa semana do Mulher Valente. E ó, o que é uma mulher valente, né, gente? Eu vejo muito assim, mas por que mulher valente? Gente, o Mulher Valente foi um presente de Deus. Parece que é óbvio o nome, mas não é. Eu estava no Rio de Janeiro, num evento, e onde um publicitário cristão, ele compartilhou comigo, ele falou, olha, eu tive uma ideia aqui, eu preciso compartilhar com você. Cria algo chamado Mulher Valente, que eu não sei o que é, um treinamento, eu não sei, que você vai ajudar muitas mulheres. E assim, não foi, né, pra quem é cristão, sabe essa linguagem de profecia, que ele não me deu uma coisa assim, de futuro, não é isso, não foi uma revelação, foi realmente algo que ele sentiu no coração naquele momento, e eu sei que ele foi inspirado por Deus, porque quando ele me falou aquilo, de uma maneira muito suave, assim, numa conversa, do jeito que eu tô conversando com você, ele falou, pensa em algo chamado Mulher Valente, porque é o seu nome, é a sua identidade, é algo que está só dentro de você. Quando ele falou aquilo, meu coração ferveu. Sabe quando você sente o seu coração explodir de alegria? E eu não consegui nem dormir naquela noite. No mesmo momento, eu estava no Rio, meu marido em São Paulo, eu mandei uma mensagem para ele, aí ele já salvou o nome, né? Fez toda essa parte do marketing e tudo para registrar o nome do domínio. E naquele momento eu comecei a falar, meu Deus, né? Então, assim, para mim foi um recado de Deus. E aquilo meu coração ferveu de alegria. Eu falei, o que eu posso fazer? Porque eu já tinha outros cursos. E aí foi desenvolvendo e deu a ideia do Mulher Valente, né? Mas o Mulher Valente eu vou falar para vocês depois, até sexta-feira eu vou te falar o que é o Mulher Valente, que é um desafio de 30 dias, que você vai poder participar e aproveitar uma grande oferta que vai abrir inscrições só na semana que vem do Black Friday, tá? Mas essa semana não quero te vender nada, não é? E na verdade, o desafio Mulher Valente, na verdade, nem é uma venda. O Mulher Valente é uma oportunidade. É uma oportunidade que você vai ter realmente de ter acesso ao meu conteúdo, aos meus conhecimentos que Deus ele me deu. É algo que só eu tenho, né? Você pode fazer qualquer outros cursos que também são tão bons, mas é algo que para você. Eu vou dar dias, mas independente disso, eu quero te convidar a viver essa jornada dessa semana, que se você aplicar, você tiver essa clareza, né? Hoje estamos no segundo dia, até sexta vai ser aí, todo dia você encontra às 10h05. Então vamos lá, primeiro pilar que nós falamos, identificação de que Deus é o nosso Criador. E hoje, segundo passo, que nós somos únicas. Quando você se reconhece que você é imagem e semelhança dele, você de fato consegue seguir para o próximo passo que nós vamos falar amanhã, que é o propósito. É identificar o que realmente eu vou fazer. O que eu posso fazer na minha vida que faz sentido. E eu vou te dar um passo a passo para isso, tá? Então, por que é importante você trabalhar isso? E para que você tenha esse trabalho de autoconhecimento. Gente, o autoconhecimento é tudo. É tudo, é tudo, é tudo. Porque você, às vezes você tem os conhecimento técnico, profissional. Você fala, ai meu Deus, mas eu não consigo desenvolver o meu negócio, as coisas não fluem. Por quê? Porque você ainda não tem a clareza e não tem a certeza do que você está fazendo. Isso é mais importante. Perfeito, mulheres valentes? Tem mulher valente aqui? Comenta aqui. Mulher valente, hashtag mulher valente. E para finalizar,
Pra finalizar, gente, a Paty, que bom, a Paty falando que ela é uma mulher valente. Ó, tem novidades pra esse, hein? Tenho certeza que você vai querer participar novamente também. Mas fique ligadinho aqui que eu vou falar só depois pra vocês. Prestem atenção, eu queria que você desse um print agora nessa tela e você compartilhasse. Só que assim, você vai fazer diferente hoje. Ao invés de você compartilhar no History, se você quiser, eu queria que você postasse essa foto e me marcasse. E marcasse mais 3 mulheres. Ou, você além disso, você pode fazer o seguinte, no meu post, daqui a pouquinho eu já vou mudar o post, eu já vou colocar o post no meu Instagram aqui do dia de amanhã, tá? Se você puder, Edu, já fazer isso, eu queria que vocês entrassem, logo que eu passo aqui a live, você entrasse no meu último post, que vai ter a data do dia de amanhã, que vai ser o dia 30 de outubro. E você marcassem 3 mulheres lá para assistir essa live, tá? Porque essa sua atitude fazendo isso é a maneira que você me ajuda a desenvolver esse trabalho. Porque no algoritmos do Instagram, ele vai mostrar para essas pessoas o post e dessa maneira mais pessoas podem ser impactadas. Tinha umas 26 pessoas. Das 26 pessoas, mais as que vão assistir tudo, se cada uma marcar mais uma pessoa, amanhã nós vamos ter o dobro de pessoas, né? E isso se fizer sentido para você, se isso está de alguma maneira tocando a vida, se alguma ajudando no seu autodesenvolvimento, você compartilha. Mas se não, tá tudo bem, a gente continua o jogo aqui. E o mais importante é que você tenha clareza de tudo aquilo que eu estou falando. E eu quero te convidar hoje, nesse momento, a fazer como Caleb fez. Olhar para as oportunidades. Então eu queria que você, nesse dia, você só olhasse para as coisas boas. Faz uma lista, né? Aproveita esse exercício, faz uma lista de tudo que você é boa. Começa a pensar. Você escreve, ou você pensa, a maneira que você quiser, né? Tem uma estratégia que eu faço, às vezes com as meninas também, que eu faço um exercício, mande para 3 amigas suas, pessoas que você gosta muito, e peça para elas, em uma palavra, como você me definiria? Né? Pede para elas te definir, talvez isso vai te ajudar também, porque às vezes a gente fica assim, ai, mas as pessoas isso, as pessoas aquilo, mas assim, quando você pede para as pessoas mandarem o que elas acham de você, não que isso vá mudar a sua vida, porque o importante é quem você é em Deus, o que importa é o que Deus ele acha de você, ou melhor, o que Deus tem certeza de quem você é. Porque Deus, ele sabe exatamente quem você é. Só que, às vezes, a gente fica parecendo uma barata tonta rodando em círculos. Por quê? Porque nós não temos a clareza e nós não conseguimos enxergar tudo que nós temos de melhor, o lado ruim. E aí Deus deve olhar pra gente e falar assim, ai, meu Deus do céu, o que eu faço com essa garota? O que eu faço com essa mulher valente que só olha as coisas negativas? Não, nesse momento eu quero te convidar a olhar só o lado positivo, ok? E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Faça esse exercício e corre lá agora, nesse exato momento. Vou lá fazer o post para a live do dia de amanhã e comenta lá. Marca 3 amigas para que elas possam ver essa live também, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Tenham um dia maravilhoso e vejo vocês amanhã às 10h05, tá bom? Beijo, beijo e tchau, tchau.